Saudações vitrineiras a vocês que nos acompanham aqui em mais um episódio do Século da Fotografia. Vocês já vão entender o motivo dessas imagens iniciais, porque hoje nós vamos falar sobre um fotógrafo que foi um dos mais importantes colaboradores de uma revista que marcou a época, uma das mais admiradas por quem gosta de fotografia, a National Geographic. Hoje nós vamos falar de Steve McCurry. O Steve nasceu em 1950 nos Estados Unidos e ele se formou na década de 70 em arquitetura. E ele se tornou um grande repórter fotográfico na expressão da palavra. Ele começou a trabalhar logo cedo como fotógrafo num jornal perto da região ali que ele morava. Depois de algum tempo, ele foi para a Índia e lá ele aprimorou as técnicas dele e aprendeu a observar e esperar o melhor ângulo para obter as fotos. E ele passou a usar um critério por toda a carreira dele. Ele dizia o seguinte: se você esperar, as pessoas vão esquecer a sua câmera e a alma do fotografado transparece. Isso é uma dica legal para quem quer fazer street photography, que é exatamente isso: se misturar na paisagem, não ficar exibindo muito equipamento, e aí as pessoas vão se soltar, não vão prestar atenção no fotógrafo, e aí a coisa acontece. Em 1979, Steve já trabalhava para a National Geographic, ele já era bem conhecido. Mas em 1980 aconteceu a invasão do Afeganistão pela União Soviética. E aí ele teve uma ideia de se vestir como um nativo e se misturar no meio do povo e atravessar a fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão. Era um território extremamente violento, cheio de rebeldes, muito perigoso, mas ele queria registrar o dia a dia. Nessa imagem a gente vê crianças carregando armas. Aquilo atingiu fortemente o país, transformou o país. Os filmes ele escondia dentro da roupa, ele não podia ser descoberto, era muito perigoso se alguém descobrisse que ele era fotógrafo, estava fotografando para um país do Ocidente. Mas aí ele conseguiu registrar essa maluquice dele, permitiu que ele conseguisse avançar pelo território. Aqui a gente vê uma foto de um combatente afegão, muçulmano, fazendo suas preces ali, essa mistura da religião com a guerra, muito comum naquela região e em outras também. E ele conseguiu registrar essas imagens. Aqui, por exemplo, a gente vê um tanque de guerra que se parece muito com imagens que aparecem agora na guerra da Rússia e a Ucrânia, onde esses equipamentos são abandonados e destruídos ali, então as pessoas interagem com aquilo. A gente vê crianças ali brincando em cima de um canhão. Mas esse trabalho dele rendeu a ele o prêmio Robert Capa de melhor reportagem fotográfica do exterior, que era um prêmio concedido a fotógrafos que expõem a sua coragem, e a sua iniciativa e dedicação à profissão para revelar a crueldade da guerra, que foi coisas que já desde o Robert Capa ele fazia. Aqui a gente vê um combatente, um incêndio lá atrás, que deve ter sido uma explosão, e ele conseguia manter esse equilíbrio fotografando em áreas assim de combate e conflito. Aqui a gente vê refugiados, um pai com as crianças aí avançando com um burrico, né, para procurar uma região e refugiar com sua família. Aqui a gente nota uma coisa muito importante, são as cores. Uma característica dessa revista eram as cores muito saturadas e intensas, e era uma coisa difícil porque não havia foto digital. Tudo isso aqui era filme e não era negativo colorido, era cromo. O diapositivo é um filme que exige muita precisão na fotometragem para ter essa saturação de cor. É preciso escolher um filme que dê esse resultado, então o fotógrafo tinha que ter uma habilidade bem grande para conseguir esse resultado, porque ele não ia poder voltar lá para fotografar. E ele tinha uma abordagem artística, né? Tem essa foto aqui, é fantástica, esse monte de sombras de pessoas andando, aquela mulher lá atrás com uma burca, aquela porta do lado dela parece gigantesca. Então, esses ângulos que ele conseguia obter, realmente é uma marca dele. Essa outra foto aqui já foi na Índia, porque depois disso ele passou por outras áreas de conflito, inclusive,
Ele fotografou a Guerra do Golfo, passou por Beirute, Caxemira, Iêmen, vários países ele fotografou. Essa aqui é uma foto na Índia, né, que ele fotografou uma enchente. Ele poderia fazer a foto aberta, mostrando o lugar todo alagado, mas ele preferiu fechar a imagem no rosto das pessoas para pegar a expressão e a água que aparece ali, cobrindo toda a bicicleta, ela já dá a dimensão do tamanho da enchente. Isso é uma questão de linguagem. Essa foto aqui é no Vietnã, então é uma pessoa ali que provavelmente deve criar essas aves, está levando para um mercado para vender. E depois ele fotografou também o ataque às Torres Gêmeas. Essa tomada foi muito explorada em vários jornais e TV e tudo, no mundo todo naqueles dias. Mas ele foi até o centro da coisa. E depois do momento que era permitido entrar, ele foi até dentro do prédio e fotografou essas cenas aqui. Isso aqui era um saguão de um prédio, um lugar super bem decorado, bonito, aparentemente seguro, e ficou desse jeito depois dos ataques. Ele fez um ensaio também sobre olhares. Então, ele pegou fotos como essa aqui, que a pessoa está com os olhos cobertos, ou melhor, o rosto coberto, só os olhos de fora. É uma mulher usando uma burca, provavelmente ali do Afeganistão ou do Paquistão, mas toda a expressão está nos olhos da pessoa. Embora o rosto não aparece, os olhos falam tudo, né? Então, tem muitas fotos, muitos retratos, assim. Esse homem que geralmente a gente pensa que as pessoas daquela região têm a pele bem morena, olhos castanhos, não, mas tem olhos azuis ali. Uma menina através do vidro, todo sujo, é um exemplo da composição que é típica com essas cores fortes. Esse homem, curiosamente, o trabalho era sobre olhares, mas ele deve ter perdido um olho, então um deles está coberto por por esse tecido aí, né? E esse turbante, e aí o outro olho está sozinho ali, mas extremamente expressivo também. Mas a foto mais famosa do McCurry foi uma foto que foi capa, a capa mais importante, que é conhecida na história como a capa mais lembrada da National Geographic. Essa é a Sharbat Gula. Ele encontrou essa menina num acampamento de refugiados. Ela tinha 12 anos de idade e ele tentou fotografar e ela não deixou, escondeu o rosto. Ela estava já era órfã, estava com as irmãs dela. E aí a avó dela falou: Não, deixa ele fotografar. Aí ela deixou, expôs o rosto e olhou para a câmera. Foi só esse clique, foi só essa expressão. E virou a capa da National Geographic. Isso rodou o mundo, ficou muito famosa. Muitas pessoas consideram essa foto como a Mona Lisa do Afeganistão. Eu também tive essa impressão quando eu vi essa foto pela primeira vez, porque ela tem um olhar expressivo e é enigmático, tal qual a Mona Lisa. E tem uma expressão que não é nem de medo, nem de raiva, nem de tristeza, fica um enigma, o que que ela está expressando. E foi uma coisa instantânea, foi um clique. E ele continuou frequentando essa região, fotografando, e 30 anos depois, ele reencontrou a Sharbat Gula. Essa já estava com essa aparência que aparece do lado direito aqui. Essa foto do lado esquerdo é uma das fotos que ele fez quando ela tentava esconder o rosto, lá quando ela tinha 12 anos. Mas ele encontrou a Sharbat lá depois de 30 anos, e ela já era ali uma senhora, já tinha filhos e tudo, tinha, acho que algumas filhas. E aí ele fotografou e ela ficou surpresa, porque como o Afeganistão é um país muito fechado, ela não sabia que o rosto dela tinha rodado o mundo, que tinha ficado tão famosa. E aí, a partir daí, eles mantiveram contato e desde então eles mantêm contato. A Sharbat Gula mora hoje no Afeganistão, ela mora numa casa que foi doada pelo governo, foi uma compensação por aquela situação que ela viveu, como tantas outras ali. O McCurry continua fotografando, hoje ele está com 72 anos, e se você procurar na internet, tem um portfólio dele com foto que não acaba mais.
E uma foto mais deslumbrante que a outra, eu comecei a ver e não acabei de ver. Tal é a quantidade de coisa e a gente não consegue dar uma olhadinha em cada foto. Você tem que parar e apreciar. Ele é membro da Magno Fotos, que é a maior agência de fotojornalismo do mundo. Ele é desde 86, ele é membro da Magno. Eu espero que vocês tenham gostado. Procurem aí o portfólio dele, vocês vão gostar. Semana que vem a gente está aqui de novo com mais um fotógrafo. Um abraço, até lá.